Fala galera, vamos lá, tudo bem com vocês? Pessoal, a gente vai continuar, vamos finalizar o nosso assunto sobre ondas, certo? Lembre que na aula passada, galera, a gente falou aí sobre ondas e falamos também sobre as ondas sonoras. E aí a gente definiu o que é uma onda, falamos sobre algumas propriedades que as ondas apresentam e também falamos aí sobre as ondas sonoras, definimos as ondas sonoras, falamos também sobre algumas propriedades que as ondas sonoras também apresentam, ok? Então, se você não assistiu a aula 1, sugiro você assistir a aula 1 antes de vir aqui para a aula 2, porque a gente vai falar de alguns conceitos e alguns termos, certo, que foram definidos na aula 1. Então, é de suma importância que vocês já tenham visto a aula 1. Aqui a gente vai falar sobre as ondas eletromagnéticas. A gente vai dividir em duas partes, galera, para facilitar um pouco mais, porque no livro de vocês, esse assunto aí está dividido em duas partes, e aí vocês têm 2 momentos também para poder fazer atividades. Tranquilo? Bem, primeiro aí lembrar para vocês, o assunto aí está lá na unidade 3, e justamente a parte de ondas eletromagnéticas, da página 72 até a página 84. Tranquilo? Bem, primeiro, claro, a gente vai definir o que é uma onda eletromagnética. E aí, galera, lembre que lá na aula 1, a gente falou sobre ondas e falamos sobre alguns tipos de ondas e vimos e classificamos as ondas de acordo com a natureza. E de acordo com a natureza, a gente viu que temos ondas ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas, galera, elas precisam de um meio para que haja propagação da perturbação. Já as ondas eletromagnéticas, elas não precisam de um meio para que haja propagação da perturbação, ok? A gente pode definir também da seguinte forma: em uma propagação, e aí lembre que nessa propagação da perturbação vai haver transporte de energia, mas não há transporte de matéria. Então, uma onda eletromagnética a gente pode definir como uma propagação de energia produzida através da oscilação do campo elétrico e o campo magnético. As ondas eletromagnéticas, elas têm uma classificação, elas têm alguns tipos. E esses tipos de ondas eletromagnéticas compõem o que a gente chama de espectro eletromagnético. E nesse espectro eletromagnético, além da gente ter as ondas eletromagnéticas, elas estão organizadas em relação às suas frequências. Tranquilo? E aí, esse é o espectro eletromagnético, galera. A gente vai ver aqui, a gente percebe que a gente tem as ondas, então a gente tem ondas de rádio, tem micro-ondas, tem infravermelho, tem a luz visível, tem a ultravioleta, tem os raios X e os raios gama. Beleza? Bem, as ondas, eu falei lá anteriormente que as ondas estão organizadas em relação à sua frequência. E essa frequência, ela aumenta em direção aos raios gama. Então, nesse sentido, há um aumento da frequência. E quando a gente fala em aumento da frequência, a gente está dizendo também, galera, que há um aumento da energia. A energia aumenta, certo? E por esse aumento de energia, a gente precisa ter um cuidado maior. Quanto maior essa energia, mais traz alguns problemas para nós, seres humanos, e a gente precisa ter um cuidado aí ao lidar com esse tipo de onda, quanto maior for a energia. Aqui embaixo a gente tem um comprimento de onda. A relação entre a frequência e o comprimento de onda é que eles são inversamente proporcionais. Perceba que daqui para lá há um aumento da frequência, já há uma diminuição do comprimento de onda, ok? Então, não esqueçam disso aí. E aí vocês percebem que há uma série de aplicações no nosso dia a dia das ondas eletromagnéticas. A gente vai falar dessas ondas, de cada tipo de onda eletromagnética, certo? Da que apresenta uma menor frequência até a que apresenta uma maior frequência, uma maior energia. A primeira aí, bom, um outro detalhe, você pode perguntar o seguinte: Cláudio, tem alguma coisa que a gente pode utilizar para poder lembrar em ordem, em relação à frequência que apresenta uma menor frequência até uma maior frequência? Então, alguma coisinha que a gente pode utilizar? Vocês podem utilizar isso aqui, galera. Olha, Rami Lux G.
Aí você pode perguntar, Cláudio, o que é que isso significa? Não significa nada, é só para vocês lembrarem da ordem, certo? Quer dizer, das ondas eletromagnéticas em ordem aí da sua frequência. Então, aqui, olha, as ondas de rádio, as micro-ondas, infravermelho, luz visível, raio-x e raios gama. Então, vocês podem utilizar esse termo aqui, RAM e Lux G, para lembrar dessa ordem aí das ondas eletromagnéticas. Tranquilo? Bom, aí a gente pode falar agora das ondas de rádio. Bem, as ondas de rádio, galera, elas estão numa faixa de frequência entre 10 a 4 Hz e 10 a 10 Hz. Bem, e essas ondas de rádio, elas são emitidas aí por torres de transmissão. E aí a gente pode ter dois tipos de ondas de rádio. A gente pode ter ondas de rádio AM e a gente pode ter ondas de rádio FM. As ondas de rádio AM, galera, possuem um comprimento de onda que permite a reflexão pela ionosfera, permitindo assim com que essas ondas tenham um alcance maior. Então, as ondas de rádio, pelo fato de elas serem refletidas pela ionosfera, elas acabam tendo um alcance maior, ok? No entanto, a qualidade, quando comparado com as ondas de rádio FM, a qualidade é inferior, ok? Já as ondas de rádio FM possuem um tipo de comprimento de onda que não permitem com que elas sejam refletidas pela ionosfera. E aí necessita que haja torres de retransmissão para aumentar o alcance dessas ondas de rádio, certo? Bem, sendo assim, as ondas de rádio AM têm um alcance maior, mas uma qualidade menor. Já as ondas de rádio têm um alcance que não é tão grande, necessita de torres de retransmissão para aumentar o alcance aí dessas ondas, certo? Então, as ondas de rádio. Um outro tipo de onda são as micro-ondas. As micro-ondas, galera, estão numa faixa aí de frequência de 10 a 9 Hz e 10 a 11 Hz. Olha, eu já quero dizer para vocês o seguinte, galera, não precisa decorar a faixa de frequência dessas ondas, ok? Estou colocando aqui para informações, para vocês saberem qual a faixa de frequência onde a gente localiza, por exemplo, onde se tem aí as micro-ondas, mas não é para vocês gravarem essa faixa de frequência, tranquilo? Bem, essas micro-ondas, galera, elas têm um comportamento semelhante às ondas de rádio FM. São emitidas por torres de transmissão e precisam de torres de retransmissão para que o sinal, por exemplo, o sinal de rádio, sinal de televisão, do nosso telefone chegue até nós, ok? Porque essas ondas também não são refletidas pela ionosfera. Então, precisa também de torres de retransmissão. Ou de torres de retransmissão, ou de satélites, onde vai fazer com que esse alcance aí seja maior. Aí alguém pode perguntar, Cláudio, ela tem micro-ondas, será que isso tem a ver com o aparelho que minha mãe tem em casa, que também é o mesmo nome, micro-ondas, ou é só uma semelhança no nome? Não, galera, também tem a ver, porque as ondas que são geradas lá no micro-ondas também estão nessa faixa de frequência, ok? E aí lembra que o micro-ondas a gente utiliza para aquecer os alimentos e também aquecer algumas bebidas, ok? Bem, um outro tipo de onda eletromagnética é o infravermelho. E o infravermelho, galera, estão aí numa faixa de frequência entre 10 a 11 Hz e 10 a 14 Hz. Bem, e aí a aplicação sobre as ondas, sobre o infravermelho, aplicado aí na medicina, certo? Controles remotos, por exemplo, o controle que estou utilizando aqui tem um infravermelho, sensores de movimento, e aí, para quem utiliza videogame, alguns videogames apresentam aí sensores de movimento. Também pode ser utilizada, galera, para detecção de algum problema, alguma alteração no organismo, porque os seres de sangue quente também emitem essas ondas aí, ondas infravermelho. Então, por exemplo, as mulheres que vão fazer, para identificar se tem algum problema ou não no organismo, pode fazer o exame, e a partir do exame identificar, certo? A partir de ondas de infravermelho, identificar se tem ou não alguma alteração no organismo,
Ok? Então, também aqui está justamente ligado a essa aplicação aqui na medicina. Ok, galera? Bem, um outro tipo aí é a luz visível. A luz visível, galera, ela está aí numa faixa de frequência na ordem aí de 10 a 14 Hz. Essa luz visível, ela está numa faixa de frequência e numa faixa de comprimento de onda bem específico. E ali, justamente o nome luz visível, porque vai apresentar as cores a qual a gente consegue ver, certo? Aqui a gente consegue visualizar. E essa luz visível, essas cores compõem o que a gente chama de espectro de luz visível. Esse é o espectro de luz visível, galera. Então, perceba, antes aqui eu tenho o infravermelho, justamente o nome infravermelho, porque a primeira cor que a gente encontra aqui do espectro da luz visível é a cor vermelha, beleza? Bem, e depois que a gente vai ver daqui a pouco é a ultravioleta. A ultravioleta está justamente da cor aqui, olha, a última cor do espectro da luz visível, violeta, beleza? E quais são as cores aí do espectro da luz visível? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Tranquilo? Cláudio, tem alguma coisa que a gente pode utilizar também para lembrar aí essas cores que estão no espectro? Bem, da luz visível, tem sim. Vocês podem utilizar isso aqui, olha. Vlav. Cláudio, o que significa? Também não significa nada. É só para vocês lembrarem. Tranquilo? E aí o que é que a gente tem aqui, olha? Esse V de vermelho, L de laranja, A de amarelo, esse daqui de verde, esse de azul, esse de anil e esse último aqui de violeta, ok? Então você pode utilizar para poder lembrar as cores aí que compõem o espectro de luz visível. Bem, e aí vocês podem se perguntar, Cláudio, como é que a gente identifica e como é que a gente enxerga essas cores? A gente enxerga essas cores, galera, da seguinte forma. Quando um objeto é iluminado, esse objeto iluminado pela luz branca, a cor branca é o conjunto de todas as cores lá do espectro da luz visível. Então, o conjunto a mistura de todas aquelas cores geram aí a cor branca, ok? Então, quando um objeto é iluminado, certo? Pela luz branca, uma parte da luz é absorvida e uma outra parte é refletida. A parte da luz que é refletida é justamente a cor que a gente consegue ver, ok? Bom, e aí, olha, aquilo que eu acabei de falar, quando a cor que vemos de um objeto é a parte da luz refletida. Uma parte da luz é absorvida e uma outra parte é refletida. E a que é refletida é justamente a cor que a gente consegue observar. Bom, aqui, olha, a luz incide sobre a luz branca incide aqui, uma parte é absorvida e a outra parte é refletida. Qual parte que é refletida? É justamente a cor que a gente está observando, a cor vermelha. Qual parte que está sendo absorvida? Aí o violeta, o azul, o verde, o amarelo, o anil, são as cores que são absorvidas, beleza? Aqui, a cor laranja, então a luz incide aqui, é absorvida, algumas cores são absorvidas e as outras, uma é refletida. É justamente a cor que a gente consegue ver. Beleza? Bem, galera, e a gente fecha uma parte sobre as ondas eletromagnéticas aqui. Deixo para vocês realizarem aí essa atividade lá da página 85 à página 86, ok? Então, daqui a pouco a gente vai ver, na próxima aula a gente vai ver para fechar sobre as ondas eletromagnéticas.